Estamos conversando sobre como as pessoas crescem espiritualmente. No último vídeo, falamos sobre a primeira área essencial, nossa visão de Deus. À medida que nossa visão de Deus cresce, começamos a entender o Evangelho, as incríveis boas novas de que Jesus nos ama a despeito de nossos pecados e que Ele morreu por causa de nosso pecado para nos dar uma vida completamente nova. E Ele nos dá poder e vida. Essas quatro áreas, visão, evangelho, e agora falaremos de senhorio e presença neste vídeo, são sequenciais e ao mesmo tempo cumulativas. Se tivéssemos que desenhar um gráfico, elas seriam quatro caixas ou quadrantes que se sobrepõem em algum ponto. Em outras palavras, à medida que nossa visão de Deus se aprimora, nosso entendimento do Evangelho se aprimora. À medida que nosso entendimento do Evangelho se aprimora, nossa clareza sobre a visão de Deus melhora. E à medida que passamos a entender o Evangelho, passamos naturalmente a desejar obedecer a Deus. O resultado natural de experimentar a redenção é a escolha de obedecer a Deus. Os filhos de Israel, ao pé do Monte Sinai, após terem sido libertados dos egípcios, ao passarem pelo Mar Vermelho, quando Deus falou com eles, sua resposta foi: tudo que o Senhor falar, faremos. Nós rimos disso e dizemos: olha só o histórico deles. Mas isso é porque eles nunca entenderam o verdadeiro poder que Deus estava tentando oferecer-lhes. Senhorio não é Deus diz e eu faço. Eu sei. Já tentei por décadas. Tenho as cicatrizes de tentar obedecer a Deus dessa forma. Eu tenho as cicatrizes, a minha família tem as cicatrizes de um entendimento errado do que é o senhorio. Senhorio não é Deus diz e eu faço. Senhorio é Deus nos ensina como viver e Ele habita em nós. O que nos leva à quarta área, que é a presença de Deus. Vamos voltar a explorar isso mais profundamente. À medida que nos apaixonamos por Jesus, porque nos damos conta dessa visão incrível de Deus e aceitamos o Evangelho, as boas novas de uma nova vida em Cristo, as boas novas que seu reino é restabelecido em nossa vida, à medida que o aceitamos como Senhor, passamos a perceber que Jesus, como Senhor, é Criador e Redentor. E o senhorio significa integrar Deus em cada área da vida. Perceba como eu disse isso. Não quer dizer aceitar e obedecer a Deus, ou aceitar a vontade de Deus e obedecer a Deus em todas as áreas de nossa vida. Talvez você diga, mas qual a diferença? A segunda somos nós aceitando e tentando fazer com nossas próprias forças. O que realmente precisa acontecer no senhorio é integração com Deus. Sua presença, seu Espírito em toda a área de nossa vida. Tomamos a decisão de seguir o que quer que Ele nos ordena, o que quer que Ele nos convença, o que quer que a palavra de Deus nos diga. E como isso se aplica à nossa vida? Nós tomamos a decisão de aceitar isso, mas não tentamos fazer isso com nossas próprias forças. Há outro ponto importante que precisamos explorar por alguns minutos a mais. Trata-se da entrega. Entrega significa dar a Deus acesso a qualquer parte de nossa vida e não reter nada. De fato, muitas vezes quando pergunto às pessoas, você já aceitou a Cristo como Senhor? Elas dizem, acho que sim. E eu pergunto, já entregou tudo a Ele? Elas dizem, bem, acho que sim, mas sei que há áreas nas quais preciso crescer no futuro. Então a pergunta é, como medir a entrega? Pelo tanto que você abandonou? Espere um pouco. Dá para ser 95% entregue a Deus? Dá para ser 99,9% entregue a Deus? Não, entregue tudo ou nada. É como na gravidez. Ou está ou não está grávida. E é assim com a nossa entrega. Então, como se mede a entrega se sabemos por experiência que damos tudo a Deus e algumas semanas depois descobrimos de repente uma área totalmente nova que ainda precisa ser entregue a Deus? O que passei a entender é que medimos a entrega não pelo que deixamos para trás, mas pelo que não retemos. Assim, quando nos aproximamos de Cristo, ou talvez deveria dizer quando Ele vem a nós e nós reagimos, e o aceitamos como Salvador e Senhor, entregamos tudo o que conhecemos, damos a Ele acesso ilimitado a qualquer parte de nossa vida, não retemos nada, ao menos não conscientemente. Então, alguns dias depois, algumas semanas depois, às vezes meses depois, o Espírito Santo nos toca no ombro e diz, e quanto a essa área? E de repente nós descobrimos uma área completamente nova em nossa vida, que nem mesmo percebíamos que não tinha sido tocada pela presença de Deus. E Ele pede permissão para entrar nessa área.
Mais uma vez, nos deparamos com a opção da entrega. Portanto, todos os dias é uma opção de entregar e ser crucificado com Cristo, porque é aí que começa o senhorio. A obediência, como dizemos anteriormente, é um dom de Deus, assim como a graça e salvação. E o senhorio só funciona com a presença de Cristo habitando em nós. Jesus disse aos seus discípulos: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele disse a eles que por meio do Espírito Santo, em João 14:20, que ele estaria em nós. Paulo, em Colossenses 1:27, diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o poder da vida cristã. À medida que nossa visão de Deus se aprimora e passamos a entender o Evangelho cada vez mais, aprendemos a amar a Deus cada vez mais e entregamos cada vez mais de nossa vida ao Espírito Santo, totalmente e todas as vezes, permitindo que Deus tenha o domínio. Logo, percebemos que pela fé, nossa única esperança para a obediência e para a nova vida é por fé, aceitar a presença de Jesus em nossa vida. É Deus fazendo morada em nós, que dá poder a tudo. E ao começarmos a ter essas 4 áreas sobrepostas e crescendo em nossa vida, descobrimos que é na cruz que temos a visão mais clara de Deus, onde Ele veio a ser um conosco. É na cruz que entendemos do que se trata o Evangelho. Ele assumiu nosso lugar. É na cruz que entendemos o chamado para aceitar seu senhorio. É na cruz que percebemos o quão distante Jesus esteve disposto a ir para estar conosco. E percebemos que sua presença é completa, chegando ao ponto de carregar os nossos pecados, identificando-se com nossos pecados. Com essa presença, inicia-se um poder completamente novo, à medida que nós andamos com Cristo. Inicia-se um crescimento completamente novo. Nossa visão de Deus melhora, nosso entendimento do Evangelho se aprofunda, nossa aceitação do seu senhorio aumenta e nossa percepção de sua presença floresce. Experimente. Isso fará toda a diferença.